Oi meus amigos, eu Rodrigo Faoro aqui mais uma vez com vocês no meu canal Rodrigo Faoro Oficial, com um programa MPB com tudo dentro. E você que gosta de música, por favor, siga o canal, indique os amigos, marque os amigos. E hoje eu vou falar de uma personagem que eu adoro e que não por acaso foi tema de um dos livros que eu fiz, que é a Dolores Duran. Dolores Duran foi uma das primeiras compositoras importantes brasileiras, porque numa época que a mulher ainda não tinha voz, ainda não tinha muita força na sociedade, as cantoras que havia até então eram os homens que faziam músicas para elas cantarem, né? Então a gente, na virada do século XIX para o XX, teve a Chiquinha Gonzaga, que foi uma importantíssima compositora e maestrina, mas ela estava 80 anos à frente do tempo, uma mulher maravilhosa. Depois a gente teve pontuais, assim, uma ou outra, fazendo uma música ou outra importante, até que veio quase que simultaneamente a Maísa e a Dolores. Só que com o tempo a Maísa ficou mais importante como cantora e a Dolores, que era uma grande cantora, acabou ficando para a posteridade como uma grande compositora. Então eu vou contar hoje um pouquinho da história da Dolores para vocês. A Dolores, ela nasceu no Rio de Janeiro, numa família numa família humilde, e ela vivia mudando de endereço porque o pai era militar. Ele morreu quando ela ainda era muito jovem. E aí um belo dia ela chegou para a mãe e disse que não queria mais estudar. Então assim, qualquer criança que faça uma coisa dessas, assim, vai ficar o quê? Ajudando a mãe, fazendo alguma bobagem, mas não. Ela desde muito jovem, ela já tinha na cabeça dela que ela queria ser artista. E ela com 12 anos ela já quis fazer teatro infantil, né? E naquela época ser artista era uma profissão meio maldita, assim. Em geral os pais não topavam, mas a mãe dela, apesar de ser analfabeta de pai e mãe, ela topou essa parada e ficou incentivando a filha nesse caminho. E paralelamente, embora ela não estudasse a educação formal, ela começou a se interessar por línguas. E ela, imagina, naquela época, uma menina pobre, ela já comprava gramáticas para aprender inglês, francês e tudo. O que aconteceu? Quando ela tinha por volta dos 18 anos, ela foi ajudar a mãe, que era costureira, na casa de uns granfinos em Copacabana. Eles a ouviram cantar, ficaram encantados e começaram a tentar ajudá-la. Nisso ela foi parar na Boate Vogue, que era uma das boates mais chiques do Rio de Janeiro, e foi contratada justamente porque sabia cantar em francês. E francês estava super na moda na época, cantar esse tipo de música. E dali já teve um olheiro, o César de Alencar, que era tipo uma espécie de Silvio Santos da Rádio Nacional, foi assisti-la. Na primeira semana que ela estava cantando lá, já arrumou um contrato para ela cantar na Rádio Nacional, que era a maior emissora da época, era mais do que a TV Globo é hoje. Bom, e aí começou essa carreira dela, primeiro só como cantora, ela era especialista em cantar em vários idiomas, foi indo, até que em 54 ela gravou o primeiro disco, quer dizer, ela gravou 78 rotações, né, porque naquela época eram aquelas bolachas pesadas que quebravam à toa, fez um disquinho ali, outro ali, até que em 54 ela fez um 78 com a música do Antônio Maria, com Ismael Neto. O Ismael Neto era dos Cariocas, um grupo vocal, e o Antônio Maria já era um grande produtor de rádio, já era compositor, e fizeram Canção da Volta para ela. Então essa foi a primeira música assim que se ouviu falar nela. Hoje eu volto vencida a pedir pra ficar aqui. Meu lugar é aqui. Faz de conta que eu não saí. E no ano seguinte teve ela também está aqui nesse disco, Dolores Viaja, justamente mostrando que ela era uma cantora versátil que cantava em vários idiomas, até em Esperanto ela cantava, cantava inglês, francês, espanhol, tudo. E nessa época também a gente estava no auge do baião, era o samba-canção, que ela acabou se especializando, e o baião. Imaginem que o segundo, assim, grande estouro dela foi justamente uma música chamada Filha de Chico Brito, que muitos anos depois a Elis gravou. Filha de Chico Brito, pai de 8 filhos maior, nascida em Baturité, criada a carne de sol. 7 homens e mulher, 8 filhos pra criar, 7 homens pra peixeira e a mulher pra se casar. De tanto piscar os olhos, já tô ficando zaroia. De tanto chamar com a mão, nas mãos já tenho interboia. Já fiz 200 novenas, já me cansei de rezar. Meus cotovelos tá inchado e no portão debruçado. No caso de qualquer jeito, caso interno. Foi uma música que fez ela aparecer muito em 56, era uma música do humorista Chico Anísio, que justamente acabou sendo o padrinho de casamento dela. Ela se casou com um radioator
Macedo Neto, e ele foi padrinho de casamento. Mas Dolores sempre foi muito namoradora, e antes do Macedo Neto ela teve vários namorados. Ela era uma mulher à frente do tempo também pessoalmente nisso, quer dizer, não só por ela ter, desde pequeno, ela queria ser artista, ia e enfrentava e tudo, como também na vida pessoal. Ela ficava com o cara não era aquilo que ela queria, ou dava um perdido nela, ela já partia para outro, chorava 3 dias, já estava com outro depois. Então, nesse meio tempo, ela namorou Billy Blanco, que inclusive ela foi uma das lançadoras de Billy Blanco, uma música chamada Outono. Depois ela namorou João Donato, grande João Donato, quando ele tinha 18 aninhos. Ela já era um pouco mais velha, estava com quase 22. Nessa época ela já estava cantando na boate Beguim do Hotel Glória. Ela fez até uma revista, que era um tipo de espetáculo, né? Que tinha várias mulheres bonitas, que tinha, enfim, muita troca de roupa, troca de cenário, não sei o que. Ela fez no País dos Cadillacs. Ela estrelou essa revista na boate Beguim também. E ali, inclusive, ela ficava namorando com o João Donato nas horas de folga, ali perto da Praça Paris, ali na Glória, né? Em 55, justamente, ela tem... Quer dizer, a Dolores tinha um problema congênito de coração. Então, ela teve um infarto em 1955, quer dizer, com 25 anos. Né? E pode ter sido por causa disso, que ela sempre escreveu, sempre gostou muito de escrever. Mas talvez isso tenha feito aflorar nela essa veia compositora, né? que até então se resguardara. E aí ela começou, e sabe qual foi o primeiro parceiro dela, gente? Tom Jobim. Tom Jobim nessa época ainda era arranjador de gravadora e tudo, ainda estava engatinhando como compositor. Se é por Falta de Adeus, que foi gravada pela Doris Monteiro na Continental. Foi a primeira pessoa que gravou ela. Inclusive, recentemente, logo que eu lancei o livro, eu fiz um show, né, que saiu num DVD, que foi esse aqui, 2 Noites para Dolores Duran, e eu chamei a Doris Monteiro anos depois, né, mais de 50 anos depois, para ela cantar a mesma música que ela lançou, a Dolores, como compositora. Se é por falta de adeus, vá-se embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa nem ficar. Seus olhos vivem dizendo o que você teima em querer esconder. A tarde parece que chora com pena de ver este sonho morrer. Bom, mesmo com os problemas de coração que ela tinha, que vira e mexe ela estava no hospital e tudo mais, talvez por isso, por ela saber que tinha esse problema e que talvez não durasse muito, até porque ela teve uma febre reumática quando era pequena e o médico não deu pouquíssimo tempo de vida para ela, então o que ela estava vivendo estava no lucro. Isso tem a ver tanto com a vida pessoal, né, que assim, quando, enfim, os namorados, os maridos não estavam bem, ela mandava embora, quanto também na parte, né, das amizades. Ela bebia, fumava, não estava nem aí para isso, entendeu? Porque ela sabia que talvez não fosse longe mesmo, então ela queria era curtir a vida. Então ela sempre foi uma grande cantora da noite, sobretudo, né, na época dela. Ela, apesar de ser da Nacional, ela não fez sucesso que Ângela Maria, Dalva, Calbi, Emilinha e Marlene, por exemplo, fizeram. Mas na noite ela era rainha. Então depois que ela terminava de ficar nos bares, né, ela esticava e ficava bebendo com os amigos. Até eu soube que ela gastava muito o cachê dela nas bebidas, que ela ficava lá bebendo a noite toda e fumando lá pelos bares. E aí, em 57, ela faz mais uma música com Tom Jobim, Por Causa de Você. E essa música estoura e aí pronto, ela começa a fazer uma atrás da outra. E é justamente nesse finalzinho de vida, porque a Dolores morre com 29 anos em 59. Nesses últimos 2 anos e pouco de vida, ela faz a maior parte da obra dela. Então é fantástico, porque é uma pessoa que viveu muito pouco, que a época dela compositora também foi muito pouca, mas apesar de ter sido breve, ela é até hoje a compositora brasileira mais gravada de todas que nós temos, porque as músicas dela
essas com tom, então tem mais de 100 gravações, depois fez Estrada do Sol também, com uma música que todo mundo gravou. E ela também compunha com outros parceiros, com um publicitário, o Edson Borges, também fez música com o Ribamar, foi um grande pianista da época. Se não é amor, por que eu tinha de escrever essa canção? Se não é amor, por que eu fico assim feliz quando te abraço? Mas se for amor, responde coração, responde amor, que é que eu faço? E muitas sozinha também, inclusive Castigo, que é uma obra-prima. Você se lembra? Foi isso mesmo que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira para me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que sei agora, eu não seria este ser que chora. Eu não teria perdido você. Em 58, ela foi convidada para fazer uma viagem para a União Soviética, porque até então ela era comunista de carteirinha, ela acreditava, não vamos confundir com o que a gente sabe hoje sobre isso. Na época ainda era uma coisa possível, né? Ainda era uma solução possível. O Brasil não tinha relações diplomáticas com a União Soviética. Então eles resolveram fazer uma coisa meio por debaixo dos panos, não sei o quê, para primeiro irem os artistas, para abrirem as relações, para depois o país reatar, né? E assim foi feito. Foi um grupo com Nora Ney, com Jorge Goulart, com o conjunto Farroupilha, Maria Helena Raposo, que era uma cantora mais erudita, o Paulo Moura, né? E foram. Só que ela, no meio dessa viagem, ela se desencantou, ela achou que o mundo soviético não era aquilo que ela esperava. Eles ainda iam até a China, mas ela desertou no meio e foi para Paris, que era um lugar que ela adorava, que ela sempre quis conhecer, e ficou 15 dias por lá. Aí na volta, né, quer dizer, do final de 58 até outubro de 59, quando ela morre, ela resolve se separar do Macedo Neto, aí arruma um namorado quase 10 anos mais novo que ela, e nesses últimos tempos ela começa a fazer um monte de músicas maravilhosas, né, inclusive o maior clássico dela, que é o A Noite do Meu Bem. Mas antes ela ainda gravou alguns LPs, como por exemplo esse aqui, que é o Canta Para Você Dançar, que aqui tem bem a atmosfera de como era o Beco das Garrafas, aquelas boates pequenininhas que ela dava expediente, né, que ela cantava. E também gravou, por exemplo, ela adorava baião, adorava contar piada, porque apesar da maioria das letras da Dolores serem muito tristes, ela era uma mulher muito divertida. Então ela adorava contar piada inclusive de temas nordestinos, e ela gravou um disco, ó, Esse Norte é Minha Sorte. Em vez de ela fazer, né, um disco só com músicas dela, como até a Maísa fez e tal, não. Ela nunca chegou a fazer. Sabe que das 35 músicas que existem da Dolores, ela só gravou 7. Isso é impressionante. E aí ela ainda fez um compacto, né, que, enfim, foi a última coisa que ela deixou. E nesse disco tinha A Noite do Meu Bem, tinha A Banca do Destino, que o Billy Blanco deu para ela, baseado numa história real. Ela fez Fim de Caso também, que é uma música que na segunda parte ela improvisava, ela fazia bebop na segunda parte. Inclusive a Leni Andrade começou a improvisar ouvindo essa gravação da Dolores Duran. Bom, um dia ela foi num baile, assim, daqueles bailes de anos dourados com orquestra, reviu vários amigos, depois esticou, foi num outro, chegou em casa já de manhã, como ela sempre fazia, que ela não gostava muito de dormir com o dia ainda escuro. Ela tinha essa coisa com solidão, ela não gostava muito de ficar sozinha. E aí, ela já, nessa época, já adotava uma criança, né, uma menina, e ela brincou um pouco com essa menina, que hoje já é uma mulher, uma Maria Fernanda, pessoa querida, que eu tive a honra de conhecer. E aí, depois, ela foi dormir e falou para a empregada assim, olha, não me chama não, porque hoje eu quero dormir até morrer.
que era uma força de expressão que ela falava sempre, assim, esse tipo de coisa. Eu quero comer até morrer, quero não sei o quê, entendeu? Mas aí ela falou isso, quero dormir até morrer. E morreu realmente. Morreu e, enfim, foi isso. Foi um infarto fulminante e foi um susto para todo mundo, né? Porque a essa altura ela estava estourada, né? Assim, ela estava a ponto de virar realmente uma grande estrela, porque nessa altura ela já estava sendo gravada por Maísa, por todos os grandes compositores, pela Silvia Térez, por todos os grandes cantores da época dela, né? Então a gente eu vou me despedir de vocês com o grande clássico da Dolores, A Noite do Meu Bem, para vocês. eu quero.